Salve, salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou aqui de madrugada, 1h da manhã, gravando para vocês o Linha de Passe, porque eu sei que vocês gostam de acompanhar aqui no nosso canal. Galera, eles falaram da pequena evolução do Flamengo, o Flamengo que já jogou um pouquinho melhor hoje contra o Galo, né? Está evoluindo aos poucos. Falaram que o Flamengo pode chegar no dia 13 de julho melhor do que o Galo, porque o Dorival Júnior está chegando agora, está pegando o Flamengo, está tendo que montar, né, o estilo Dorival Júnior no Flamengo. Então, eles acreditam que o Flamengo tenha mais condições de chegar melhor no dia 13 do que o Atlético Mineiro. E eu acredito também, sabia? É isso aí. O Flamengo hoje já jogou melhor, já finalizou mais que o Galo, teve mais posse de bola. A única coisa que a gente precisa acertar é o nosso ataque, né, cara? O nosso ataque, que era tão letal, hoje não é mais, né? E a nossa defesa também, que é frágil. Ou seja, galera, a gente precisa... O Dorival Júnior precisa só acertar esse time. O Flamengo tem condições, sim, de chegar lá no dia 13 e vencer o Atlético Mineiro. Então, quero pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal para vocês que gostam aí do Linha de Passe, tá bom? Inscreva-se no canal e deixe o seu comentário que eu vou ler depois o seu comentário. E os créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link na descrição, canal aqui do YouTube, ESPN Brasil, Grupo Disney. Simbora aqui pro vídeo. Jean, todo técnico precisa de tempo para trabalhar, conhecer o elenco, né? Ter a intimidade de treinamento, de papo de vestiário, de pós-jogo. O Dorival vai amadurecendo aí com o time do Flamengo. Mais um jogo contra o Galo. Deu para ver melhora do time do Flamengo com relação à partida do Campeonato Brasileiro? Deu, eu acho que deu. É até o que eu estava falando, assim, em relação à entrevista dele, né? Que ele fala isso, que esse foi um jogo melhor já do que o último, que ele considerava o último já um bom jogo, aí eu acho mais discutível, mas eu acho que hoje, de fato, o Flamengo não fez uma má partida, porque a gente também tem que lembrar que o Flamengo estava jogando contra o Atlético no Mineirão. Esse tá certamente entre os 2 ou 3 jogos mais difíceis que você pode fazer numa temporada no futebol brasileiro. Jean, o Flamengo trocou quase 600 passes. Exato. Mais de 60% de posse de bola. E acho que você tocou num tema legal, porque assim, a gente fala muito do Flamengo e das suas individualidades, e talvez ainda se veja o Flamengo como o time com as maiores individualidades, ou pelo menos com a maior quantidade de jogadores decisivos. Claro, agora perdeu o Bruno Henrique, que era um desses caras com uma capacidade de decisão absurda, mas está chegando o Everton Cebolinha, e aí tem a Arrascaeta, tem o Gabigol, num outro nível tem o Everton Ribeiro, tem o Pedro no banco, né? Tem muito jogador com... E faltou isso de fato. Esses jogadores estiveram mais sumidos. Acho que coletivamente o Flamengo foi melhor, o Flamengo conseguiu se impor em boa parte do jogo, teve volume. É verdade, não finalizou como o torcedor gostaria, a quantidade de finalizações que gostaria, mas no primeiro tempo ainda teve 2 ou 3 boas chances ali na frente. E aí, cara, é o Atlético no Mineirão. Você não vai criar um caminhão de chances. Então, eu acho que olhando para o jogo de hoje, houve sim uma evolução indiscutível, o jogo foi definido, a vitória do Atlético foi definida por uma individualidade, que hoje está acima das individualidades do Flamengo, né? O que o Hulk joga é um negócio absurdo, impressionante, enfim, a gente estava falando dele até agora, mas também acho que o Dorival pode, talvez, usar mais o elenco durante o jogo. Você fazer todas as substituições, tendo o banco de reservas que você tem, na segunda metade do segundo tempo, eu acho que... Porque foi tudo ali, 23 minutos, 24 do segundo tempo. Eu acho que assim, e não é que o Flamengo voltou no segundo tempo como estava no primeiro. Então, eu acho até que poderia talvez ter feito antes essas mudanças, porque é muito cara bom no banco, né? Inclusive, o próprio Lázaro que acaba fazendo gol, que não parece ser uma das preferências do Dorival nesse momento. Ele tentou o Vitinho ali, mesmo depois da lesão do Bruno Henrique, mas é um cara que vinha muito bem. Então, sabe, o Lázaro, aliás, o cruzamento sai do Rodinei também, o Mateuzinho não estava bem. Do Lázaro, né? Vale lembrar que o Dorival foi anunciado dia 9, chegou dia 10 no clube. Ele fez a 4ª partida no dia 22. 12 dias. 4 jogos. 4 jogos, é isso. Vamos lembrar que ele teve são 4 jogos, então ele teve 3 brechas
E não é qualquer jogo, né, Birner? Não é qualquer jogo. Dois desses jogos contra o Atlético. Estreia contra o Inter, o time faz um bom jogo contra o Cuiabá. Que ele não treinou, que ele já chegou para faz um jogo ruim, mas não desastroso, também a maneira de ver. Tem gente que achou um desastre contra o Atlético, o outro jogo. E hoje faz um jogo, sim. Há uma evolução, eu só acho que ela é inconclusiva. Eu acho que não dá para dizer que o Flamengo, de agora em diante, vai ser um time melhor. Eu acho que ele está começando a entender o que ele vai fazer mais vezes, que é essa ideia do time com 3 jogadores no meio-campo. Né? Não sei se me agrada tanto para ideia de time. Circunstancial... Isso aí depende do adversário. Então, aí eu vou no... Eles são técnicos diferentes, ideias diferentes, que eu até gosto mais do Dorival, mas eu vou no que disse o Mano quando chegou no Inter. Ele precisa ser um pouco mais... O Mano foi rústico, o termo que ele usou. O Dorival não é rústico, mas não dá para fazer um jogo muito rebuscado. Ele precisa fazer um time que saiba se defender e consiga usar mais o que os jogadores têm de melhor. O que os jogadores têm de melhor com a formação de hoje? São caras que precisam da posse de bola no campo de frente. E isso o Flamengo teve. Teve mais hoje que o Atlético. Porque tem jogadores ali, Arrascaeta e Everton. Porque o Turco proporcionou isso ou não? Não, ele ganhou. Ele também. Foi. Mais do que isso, ele ganhou o meio de campo. O Turco, no modo dele, para salvar o cargo, o Turco ele dá um passo atrás e fala, olha para o adversário, fala... Vem. Pode vir também. Porque assim, pro Dorival, é claro que é legal falar. Já estava assim no começo do jogo. Já estava. E no outro jogo também. Eu acho que muita gente falou que isso aconteceu porque o Flamengo fez o Atlético fez o gol, mas eu acho que já estava. É legal o treinador falar assim, eu que empurrei. Claro, pô, é obra da minha obra aqui. 4 jogos em 12 dias. A única coisa que ele fez foi tirar um, botar o outro, exercer o poder de escala dele. Só isso. De treinamento é quase zero. Então, você contrata o treinador para ver se ele escolhe alguém que dê certo com o outro que o outro não conseguiu fazer. É como se isso não tivesse sido feito pelo Paulo Sousa. Então, esse é um cenário difícil. Agora, simplificar o jogo, eu acho que o Mano fez isso no Inter. Assim, eu vou simplificar, vou jogar dentro de características dos jogadores, depois a gente tenta evoluir. E está dando muito certo. O simplificar do Flamengo é complicado. Porque a expectativa do Flamengo não é de simplificar. Não é de simplificar. Mas não é hora de pensar em expectativa, é hora de pensar em resultado. Eu sei, Brina, mas isso está ali, ó, carimbado na cabeça do Não dá mais, agora não dá. Esse é o cara que vai recuperar aquele jogo ali. E não vai recuperar mais. Brina, o que eu penso, vale a pena investir numa formação que tem data de validade? E essa com 3 volantes tem data para acabar. O Andrés está para sair. Vale. Você vai manter essa estrutura com o Thiago Maia, um Thiago Maia que depende também de jogar numa primeira linha como o Arão. Eu não vejo futuro para essa formação do Flamengo, até pensando quando chegar o Everton Cebolinha. Bom, primeira coisa, ele precisa se classificar. Segunda coisa, ele pode voltar e fazer uma coisa que não é igual, mas já baseada nisso, ele pode jogar com o Thiago Maia e o João Gomes e o Arão, ou ele pode jogar só com 2 e formar uma linha de 3. O terceiro impõe um redimensionamento. Desculpa, mas tem jogo para todo. Outra coisa. Tem jogo para todo. Não, mas a gente está falando da ideia, né? Porque hoje, por exemplo, ele precisava lidar contra um time tecnicamente muito forte. Se pegar o Cuiabá no uma classificação quase direta no Maracanã, ele não vai jogar com essa formação. Então, eu acho que assim, essa é uma coisa que vai acontecer. Não me parece que o Flamengo hoje está longe de. O mais discutível para mim hoje é a continuidade do Everton Ribeiro como titular. Pelo que ele tem produzido. Para mim, é o que há de mais discutível hoje na equipe. Depois que o Everton Cebolinha, então, chegar, então vai ficar muito mais discutível ainda. Você concorda que esses... Nesse momento, de repente, o Everton Ribeiro gosta de jogar bem, aí eu mudo a opinião. Assim, talvez o melhor momento do Flamengo nessa temporada, né, naqueles espasmos de bom futebol que o time teve com o Paulo Sousa, era o Everton Ribeiro logo depois do Arrascaeta. Quer dizer, era o cara que em alguns... Eu estou dizendo isso porque também acho que essas fases... E aí eu estou de acordo com você quando a gente fala em evolução, eu nem gosto de usar essa palavra evolução. Para mim, para você usar evolução, você precisa ter um recorte de 10, 15 jogos. Aí a gente fala que evoluiu, né? Que tem uma coisa consolidada e clara. Um jogo não é evolução. Tudo bem, você melhorou de um jogo para o outro, mas não quer dizer que o time evoluiu e que vai continuar evoluindo. Mas também em relação aos jogadores, acho que esse sobe e desce, ele é muito constante. O Everton Ribeiro já teve bons momentos. Por exemplo, o Gabigol é um cara que... Para mim, tá bem abaixo, cara. Tá bem abaixo já há algum tempo do que ele pode entregar. E aí, tudo bem,
pode ter um problema que é o que o time cria para o próprio Gabigol, mas o Gabigol é um jogador com uma capacidade criativa, como a gente chegou a ver, inclusive, em alguns raros momentos dos últimos com o Paulo Souza, quando o Pedro entrava em campo. Então, também acho que é missão do técnico agora tirar mais do Gabigol do que o Gabigol vem entregando há um bom tempo. Eu fico lembrando do Santos, do Dorival. Não acho que vai fazer isso, nem tem que fazer isso, mas eram os dois volantes e era o 3-1 na frente. O era o Ricardo Oliveira, o centroavante, era o Giovânio na esquerda, o Lucas Lima por dentro, o Gabigol na direita. Eu lembro. Né? E o Gabigol não voltava e o Dorival ficava maluco. Então, E não é agora que ele vai voltar. Assim, qualquer mudança, se vai jogar com um trio num 4-3-3, significa a Arrascaeta vai jogar... Não é que vai jogar. Ele vai ocupar a vaga de um dos atacantes. Como ele fez hoje. Atacante pelo lado esquerdo, não pode jogar. Coloca o trio, Everton, Gabigol, Arrascaeta, e você tem que passar a lateral. Mas aí o Felipe Luiz é o lateral para ficar passando e voltando? Rodinei até apoia razoavelmente bem hoje, mas na hora da marcação... Deixa eu fazer uma colocação para vocês. Nós já tivemos campeonatos que a distância de datas entre um jogo decisivo, né, a primeira partida eliminatória e a segunda, uma distância muito grande, e isso mudou, né, na passagem desses dias. Se lembram disso? Acho que foi até numa Copa do Brasil, Palmeiras e Santos, não foi? Palmeiras e Santos, 2015. Dá muito tempo, você... Né? Santos vinha bem e aí a coisa mudou. Você quer um exemplo mais recente? A final da Libertadores de novembro. Também. Aquele mês que antecedeu, o Flamengo fez assim, ó, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras... Balançou, né? E com relação a essa decisão agora, Flamengo e Atlético, o segundo jogo vai ser no dia 13 de julho no Maracanã. Quem é que tem condições de ainda buscar um pouco mais e chegar melhor para esse segundo jogo? Para mim, essa distância favorece o Flamengo. Porque o trabalho do Dorival é mais incipiente, ele pode ter um tempo de encontrar um encaixe, melhorar a ideia até que ele utilizou para esse jogo ou repensar. Precisando de resultado, jogando no Maracanã, eu não iria com 3 volantes, mesmo sabendo que, mesmo essa formação podendo dar certo em outras circunstâncias, mas eu vejo que o Flamengo ganha a possibilidade também de tirar essa confiança do Atlético. São 2 jogos seguidos de vitória, quando o técnico também estava balançando, o Turco com cargo ameaçado. Ainda não é um Atlético que joga um futebol consistente, e aí muito dentro do que o Birner falou, evolução das 2 equipes, a gente só vai conseguir mensurar com um intervalo maior, mas ainda assim eu vejo que o Flamengo sai favorecido por essa distância, pelo Dorival ter a oportunidade de treinar mais esse time, de ter alguma possibilidade de variação e até de recuperar alguns jogadores. Vejo que a Arrascaeta ainda pode jogar mais, o próprio Gabigol precisa marcar gols em sequência para ter uma confiança maior e até mesmo de tentar, entre os reservas, alguém que faça algo diferente. O Vitinho, antes de se machucar, era o melhor suplente do Brasil. Depois da lesão, não conseguiu voltar a ter desempenho, até pela falta de ritmo, mas até lá pode se tornar... não precisa nem ser titular, mas alguém que vai entrar e fazer algo diferente. O Flamengo tem tido dificuldade com as mexidas. Os reservas entregam muito pouco. Hoje, Rodinei e Lázaro, que foram as mexidas menos badaladas, acabaram decidindo. Mas esse é um pouco do trabalho do Dorival, da missão dele até o jogo de volta. Encontrar esses jogadores, além dos titulares, que possam dar um diferencial e um gás para o time. De ambos os técnicos. Por exemplo, hoje, Vargas, Nacho e Keno, todos têm 32 anos. E o Hulk 35. E a carga de jogos, Keno machucou já. Ele só colocou o Otávio hoje, por questões de contusão, mas o time era praticamente o mesmo que jogou. Sim. Então você vai repetir, vai chegar uma hora que aí vão olhar para o Turco e falar assim, o que está acontecendo com o Atlético? Teve jogo que o Savinho entrou bem, mas, sabe, queira ou não, por exemplo, o ataque no passado, com o Savarino tinha uma opção, eu gosto muito, que hoje, na reserva, não tem no mesmo nível. Talvez o jogador evoluindo, o Savinho, de repente, até chegue nesse nível, mas hoje não tem, né? Não é o caso do jogo de volta, mas o Flamengo, vamos ver, o Flamengo mais jogador Academia, por exemplo. Tem uma janela aí de contratações, ele pode exercer algumas, já contratou Everton, Cebolinha, pode chegar mais jogadores, você pode mudar o Flamengo do Dorival.
É que pro jogo de volta... Pra volta é 13, não dá tempo. só depois do dia 18. Mas eu acho assim... Desculpa, o Andréas fica até quando? O Andréas... Andréas tem mais 2 jogos pelo Flamengo. 2 jogos e não joga. Não vai estar nesse jogo. Não vai estar nesse jogo. A vida do Andréas. Esse é um aspecto negativo para o Flamengo. Até porque o Andréas melhorou bem, né? Tem sido importante até. Essa resposta da pergunta que você fez, ela em geral é dada assim. Quem está pior é o beneficiado por um intervalo de tempo maior até o jogo de volta. Só que nesse caso, eu concordo com o Brenner, acho que no fim é um pouco melhor para o Flamengo, mas isso é um pouco melhor para o Flamengo, porque não é que o Atlético está voando e alguma coisa precisa acontecer para parar esse Atlético e para que o Flamengo se reencontre. Está muito equilibrado. Eu acho que assim, se o jogo fosse na semana que vem, é muito difícil, inclusive, né? O Flamengo precisando jogar por uma vitória por 1 gol de diferença para levar para os pênaltis ou 2 gols de diferença para se classificar. É muito difícil para mim, inclusive, apontar favorito para a classificação. Eu não consigo, sinceramente, eu não acho que seja claro. Tá bom, você tem um ligeiro favoritismo para o Atlético, porque fez 2-1, mas é mais por isso do que pelo fato de um time estar voando e o outro estar completamente desmontado. Eu não achei que o Flamengo fez um mau jogo hoje, repito. Perfeitamente. Olha, nós vamos para o intervalo, temos gols depois. Muito bem, nação. Galera do céu, de madrugada, cara, eu fazendo o vídeo aqui, ó, deu um pouquinho de sono aqui, cara, por causa da luz, né? A luz bate no meu olho e me deixa um pouco com sono. Mas vamos lá, galera. Quem garante que até o jogo da volta, no dia 13 de julho, o técnico deles, o Turco Mohamed, quem garante que ele estará no Galo? Sabe por quê? Já pensou se o Emelec joga muito bem e faça acontecer uma ruptura lá no Atlético? Vamos imaginar, se o Emelec conseguisse uma façanha de eliminar o Galo, o Turco Mohamed cai. Porque quem salvou o Turco Mohamed foi o Flamengo. Estava certo, galera. Antes do jogo estava certo. Todo mundo estava falando na imprensa de Minas. Se perder para o Flamengo domingo pelo Campeonato Brasileiro, cai. Não chega na Copa do Brasil. Estava escrito isso. Aí o Flamengo vai e ressuscita e dá o emprego de volta para o Mohamed, cara. Impressionante, velho. Eu fico falando assim, com ironia, mas é o que acontece. O Flamengo gosta de ajudar as pessoas, né? Ressuscita os mortos e salva emprego de técnico. É impressionante, é impressionante. Mas vamos lá. Eu só quis dizer o seguinte. Pode ser que no dia 13 de julho, no jogo da volta, o Turco Mohamed não esteja mais no Atlético. Se perder na Libertadores, ele será demitido. Se perder no Campeonato Brasileiro, ajuda mais ainda, porque o jogo é daqui a 3 semanas. Até lá, muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. O Hulk saiu mancando, saiu com dores no pé, né? Ele falou que tem um problema na planta do pé, coisa assim. Tem uma gordura ali e estava inflamado o pé dele. Ele tá jogando no sacrifício. Ou seja, cara, o Hulk hoje fez tudo pelo time do Atlético. Se não fosse o Hulk hoje, eles não teriam vencido o jogo. Com certeza não. O Hulk fez o primeiro gol porque o Diego Alves saiu muito mal do gol. Cara, ele tinha que ter saído antes ou não saído do gol. Ele escolheu errado e deu no que deu, né? O Hulk fez, querendo ou não, um golaço, né? A bola sobe e cai dentro do gol. Ou seja, cara, fazer o quê? E, galera, o Flamengo está em evolução com o Dorival Júnior. Esse time vai melhorar. Eu acredito nesse time, cara. Vamos acreditar, né? Só que o Dorival Júnior não pode insistir em alguns jogadores. Everton Ribeiro tá ruim, tá mal. Coloca no banco, cara. Dá espaço para outro. Coloca o Marinho. Ou então você arrasta o Gabigol para a ponta, no lugar do Everton Ribeiro, e joga o Lázaro lá na ponta esquerda, onde o Bruno Henrique jogava, né? Centraliza o Pedro, por que não? Joga com Lázaro, Pedro e Gabigol. E deixa o Arrascaeta centralizado como armador, como 10, né? Que ele gosta de jogar. Há várias possibilidades. E com os passar dos dias, né? Cara, fazem 12 dias que o Dorival Júnior chegou no Flamengo.
Pegou aquele jogo lá contra o Inter no sábado. Faz 12 dias, cara. Teve 4 jogos, ele não teve tempo de nada. Ele deu 3 treinamentos para a equipe titular. Ele falou hoje na entrevista, né? Se você ainda não acompanhou a entrevista coletiva do Dorival, tá aqui no canal, tá bom? Acompanha lá, tá bem legal. Ó, quero pedir o seu like, deixa o like aí, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom, galera? Vamos dormir. Fui!